Você tem medo das tão faladas crenças limitantes e não sabe como se livrar delas? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para compartilhar informações que podem te ajudar no seu processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco melhor como que é o funcionamento do nosso cérebro e por que a gente não precisa ter medo dessas crenças limitantes, porque a gente consegue sim substituí-las. Vamos começar entendendo o funcionamento do nosso cérebro. Basicamente, a gente tem o nosso sistema de memórias, em que a gente tem as nossas memórias explícitas, que é tudo que a gente precisa lembrar, né, para fazer, e a gente tem as nossas memórias implícitas, que é basicamente aquilo que a gente não lembra, mas a gente age a partir delas, que é o que a gente fala que está no nosso subconsciente. E como que funciona esse armazenamento? O nosso cérebro, ele tem três partes que também são chamadas de três cérebros, que é basicamente um cérebro pensante, um cérebro do fazer, que é o sentir as emoções do nosso corpo, e o terceiro cérebro, que seria o ser, que é basicamente aquilo que a gente faz sem precisar pensar, que seria o nosso subconsciente. Então, a gente tem o primeiro cérebro, que é o neocórtex, que é o nosso cérebro pensante. Ou seja, aqui é onde a gente efetivamente tem todo o nosso processo de aprendizado, de cognição, de tomada de decisão, de análise. Então, tudo que a gente precisa pensar, de analisar, acontece aqui, no neocórtex, que é na parte da frente do crânio. A gente tem o sistema límbico, que fica aqui na parte do meio do nosso crânio, que é o cérebro das emoções. Ele que envia os sinais químicos para a gente sentir as emoções no nosso corpo e que a gente também armazena essas emoções depois. E, por fim, a gente tem o nosso subconsciente, que fica aqui atrás, na parte posterior do crânio, que é no chamado cerebelo, que seria o cérebro do ser. Tudo que a gente faz de forma automática. Então, tudo que a gente armazena aqui passa por esses três passos. Primeiro, o pensar, o fazer e o ser. Então, tudo que a gente já armazenou no nosso subconsciente são crenças que a gente já pensou muito, já sentiu muito as emoções agindo a partir daquela crença e aí se tornou algo armazenado no nosso ser, que é o que a gente faz de forma automática. Vamos para um exemplo prático para facilitar o entendimento. Quando a gente está aprendendo a dirigir, concorda que no início, né, quando a gente começa a fazer as aulas na autoescola, a gente tem primeiro a parte do aprendizado, que é processado aqui pelo neocórtex. Então, a gente vai entender o que compõe o carro. Então, o carro tem as marchas, tem os pedais, né, o acelerador, embreagem, freio, tem as setas. Tudo isso a gente vai processando aqui no nosso cérebro pensante. Depois, a gente vai efetivamente experienciar o ato de dirigir, que ali a gente vai ter a liberação de determinadas emoções. Então, a gente vai ligar o carro e aí a gente, né, de uma forma muito ainda pensando e fazendo. Então, a gente sabe que liga o carro, primeiro põe a primeira marcha. Enfim, com o tempo, conforme a gente for tendo esses pensamentos, a experiência, o pensamento, a experiência, muitas e muitas vezes, aquilo começa a ser parte do nosso ser. Ou seja, a gente passa a dirigir sem necessariamente ter que pensar, agora eu vou pôr a primeira marcha, agora eu vou pôr a segunda marcha. Isso é porque a gente já fez muitas e muitas vezes e o nosso cerebelo armazenou aquela informação e a gente consegue simplesmente agir a partir dela. A gente não precisa pensar mais. E o nosso cérebro, ele realmente quer economizar energia. Então, tudo que a gente tem no nosso subconsciente, a gente faz de forma automática e a gente não gasta energia. Mas entendendo esse fluxo, a gente tem a ciência também que tudo que está no nosso subconsciente basicamente foram coisas que a gente pensou e agiu, pensou e agiu, pensou e agiu muitas e muitas vezes. Isso quer dizer que a gente não precisa ter medo do que está no nosso subconsciente. A gente pode definir agora o que a gente quer gravar daqui para frente. Então, vou trazer um exemplo
prático. Se hoje eu não tenho uma rotina de alimentação saudável e eu quero me tornar uma pessoa mais saudável, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou passar pela parte do aprendizado aqui. O que uma pessoa saudável faz? Ela toma 2 litros de água por dia, no mínimo. Ela come proteína nas refeições. Então, eu tô passando pela parte aqui, do pensar, do aprendizado, do conhecimento mais filosófico. Depois, eu vou agir de acordo com essas informações que eu fui adquirindo. Então, eu vou estabelecer no meu celular horários para tocar o meu despertador e eu irei beber água nesses horários. E aí, eu vou ter a certeza que após, o dia eu vou ter conseguido tomar aquela quantidade de água que eu quero passar a tomar. Gente, se vocês ainda não tomam muita água, façam esse teste, porque é simples e eu tenho certeza que vocês vão perceber o resultado. Passado um determinado tempo, o seu corpo vai sentir sede. Você não vai mais precisar daquele alarme. Você vai ter automaticamente o impulso de ir lá e tomar a água. E aí você vai ver na prática como nós conseguimos moldar o nosso cérebro. Então é isso. Isso funciona para tudo. Se você tem medo de repetir padrões da sua família, esteja presente, identifique esses comportamentos que você não quer repetir e haja de uma nova forma. Se você tem medo de estar sendo levado por uma crença de escassez, por exemplo, a crença de escassez é quando a gente, por exemplo, compra algo e se questiona, do valor, que, poxa, deixou de ter aquele dinheiro, mas é só você estar presente, verificar esse comportamento e decidir mudar. E aí você muda a percepção. Eu fiz essa compra, foi esse valor, mas esse produto vai ser importante para mim porque vai me ajudar nisso e nessa outra coisa. Então é só a gente ir mudando as nossas percepções porque a gente assim vai construindo novas crenças de acordo com o que a gente quer para agora, para nossa nova fase. Isso serve para tudo, gente. O nosso cérebro, ele se molda e ele pode ser mudado enquanto a gente tiver vida. Então, não tenha medo dessas crenças, defina as crenças que você quer ter a partir de agora e pode ter certeza que você consegue sim criar esse novo hábito e que você não precisa ter medo dessas crenças e que essas crenças te limitem, porque você pode sim criar as crenças que você deseja para agora. Espero que esse vídeo ajude vocês. Se vocês fizerem, o teste e tentarem inserir o hábito da água ou qualquer outro hábito, me contem aqui nos comentários, voltem para dizer se deu certo e qualquer dúvida, deixem aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima. Um beijo!